Hello guys, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar corrigindo o dever de semana passada, para depois darmos continuidade ao conteúdo de vocês, tá bom? A gente tinha lá na número 1, estava pedindo para desembaralhar as palavras e descobrir qual era o nome de cada job correto, o nome de cada profissão. A letra A, a resposta foi actor, ator. B, foi lawyer, advogado. C, engineer, engenheiro. D, doctor, médico. E, musician, musicista. E a F, nurse, enfermeiro. E a número 2, vocês tinham que identificar pela figura qual era o nome de cada uma das profissões também. E nós tínhamos o primeiro, police officer, coach, tá? O police officer para se referir ao policial, o coach ao técnico, chief, chefe de cozinha. Essa palavra a gente não chegou a ver no conteúdo anterior, tá? Vai ficar aqui como uma profissão nova, um novo vocabulário. Chief para chefe de cozinha. Musician, músico. Firefighter, bombeiro. Doctor, médico. Pilot, piloto. Acho que esse a gente não tinha visto também, tá? Pilot para se referir a piloto. Football player também é novo. Aqui é para se referir a jogador de futebol, tá? A gente poderia usar só a expressão player para se referir a jogador, tá? Porque aqui a atividade mencionou futebol para se referir ao esporte em si, mas a profissão mesmo seria o principal player, tá? Engineer, engenheiro. E o último, a gente poderia usar ou como mechanic, para se referir a mecânico, ou plumber, encanador, tá? Os dois se encaixariam aqui na resposta. Era esse o exercício que a gente tinha desse conteúdo. E aí agora, dando continuidade à matéria nova, a gente vai ver o uso do past of verb to be, o passado do verbo to be, que em português é o verbo ser ou estar. Tá? Então a gente vai aprender agora como utilizar o verbo to be no passado. Se vocês lembrarem, no ano passado a gente aprendeu o uso do verbo to be, só que para conjugá-lo no tempo presente. Tá? Então, o que a gente tinha aprendido ano passado era utilizar 3 formas do verbo to be no tempo presente. O am, o is e o are. Tá? A gente vai ver agora como utilizar o verbo to be no tempo passado. Aí aqui nós temos, para o tempo passado, o verbo to be ele poderá assumir 2 formas. A forma was e a forma were. Aí a gente vai descobrir agora quando que a gente vai usar cada um deles. Aí só para relembrar, verbo to be no português se refere ao verbo ser ou estar. Como aqui a gente vai usar para indicar ele no tempo passado, a gente vai usar na ideia de eu era ou eu estava, tá bom? É que nós temos a tabela de como utilizar o verbo to be no passado. E essa tabela está indicando a forma afirmativa, tá? A gente tem aqui primeiro como informação básica, que a gente tem que relembrar lá do ano passado. Essas primeiras palavrinhas, I, you, he, she, it, we, you e they, eles são os pronomes pessoais, tá? No caso, são o sujeito da nossa frase. O pronome I, só para a gente relembrar também, se refere ao pronome eu, em português. Pronome you é o pronome você. He, ele. She, ela. O pronome it a gente vai usar para se referir a ele, a ela ou a isso, tá? E o pronome it é sempre para se referir a objeto, animais ou coisas, tá? Quando for usar para me referir a pessoas, para ele ou para ela, a gente usa he para homem e she para ela, para mulher, tá? Pronome it sempre para animal, objeto ou coisa, em geral, no singular. Tá? Então a gente pode traduzir como ele, ela ou isso. O pronome we é referente a nós. You vai ser vocês, no plural. E they para me referir a eles ou a elas, tá? Aqui a gente pode ter eles ou elas. Isso aqui a gente já aprendeu no ano passado, tá? A novidade agora, conteúdo novo, é usar o verbo to be no passado, que é o que vem aqui agora. Nós temos 2 formas que vimos no slide anterior para usar o verbo to be no passado, was e were. Quando que vou usar o verbo to be was? A gente vai usar quando se referir aos pronomes I, he, she e it. Por isso que eu destaquei aqui em cor roxa, quando a gente usar
o verbo to be na forma was, tá? I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. E it was, ele, ela ou isso era ou estava, tá? Então, quando a gente tiver esses 4 pronomes, I, he, she e it, como sujeito da frase, a gente usa o verbo to be na forma was, para indicar o tempo passado, tá bom? Quando a gente tiver os outros pronomes na frase, you, we, you ou they, a gente vai usar outra forma, que no caso é o were. Eu destaquei com outra cor para ficar bem evidente, tá? Então, eu vou ter you were, você era ou você estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam, para indicar o plural. E they were, eles ou elas eram ou estavam, tá bom? Então, verbo to be na forma was vai ser para os pronomes I, he, she e it. E o verbo to be na forma were vai ser you, we e they. Tudo bem? Isso para a forma afirmativa. Aí eu coloquei alguns exemplos para a gente ver dentro de uma frase. A gente tem lá, he was a doctor. Ele era um médico. A gente tem lá o nosso pronome he. Quando a gente tem o pronome he como sujeito da frase, a gente usa o verbo to be na forma was. É o que a gente está usando aqui. He was a doctor. Mesma coisa no de baixo. I was a teacher. Eu era um professor. A gente tem lá o pronome I. Se eu tenho pronome I, uso o verbo to be na forma was. They were engineers. Eles eram engenheiros. A gente tem o pronome they. Quando a gente tem o pronome they, a gente usa o verbo to be no passado na forma were, tá? They were engineers. E a última, you were journalists. Vocês eram jornalistas, tá? Pronome you, a gente usa o verbo to be were para indicar o passado. E aqui eu utilizei todos os nomes de profissões que a gente viu na aula anterior, tá? Para poder unir a matéria de semana passada com essa nova. Agora, verbo to be no passado para usar na forma negativa. É super tranquilo o que a gente tem que fazer. Vocês vão ver que o que vai mudar dessa tabela que a gente viu da forma afirmativa para essa agora negativa é que a gente vai, depois do nosso pronome e depois do verbo to be, was ou were, acrescentar a palavrinha not para indicar a forma negativa. Só isso, tá? Coloquei meu sujeito e o verbo to be para indicar a forma negativa, só pôr o not aqui depois, tá? Eu tenho lá. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not e they were not. O que nós temos como opção? Além da gente usar a forma normal do verbo to be seguido depois da partícula not para indicar negação, a gente pode juntar essas duas palavrinhas e fazer a forma abreviada. No caso, vai ser a forma wasn't. Tá? Eu poderia usar I wasn't, he wasn't, she wasn't e it wasn't. Tá? É opcional. Tanto a forma was not quanto wasn't, ambos têm o mesmo significado, para indicar a frase na forma negativa. Aí a opção que vocês usarem, as duas vão estar corretas, tá? Que vocês acharem mais fácil de utilizar. Mesma coisa para o were not. Além dessa forma normal, a gente pode juntar as duas palavrinhas e fazer uma forma abreviada. No caso, a gente tem aqui o weren't, tá bem? Aí poderia ficar you weren't, we weren't e they weren't, tá bom? Isso aqui para indicar a forma abreviada. Aí os exemplos na forma negativa. Eu utilizei os mesmos exemplos daqui, que estavam na forma afirmativa, e aqui passamos para a forma negativa. A gente tem he was not ou he wasn't a doctor. Ele não era um médico. I was not ou I wasn't a teacher. Eu não era um professor. They were not ou they weren't engineers. Eles não eram engenheiros. You were not ou you weren't journalists. Vocês não eram jornalistas. Tá bom? Isso aqui mostrando como usar na forma negativa o verbo to be. E a última regrinha que a gente tem para ver, que é super tranquilo, é a forma interrogativa do verbo to be no passado. O que a gente tem que fazer? É super básico. A gente só precisa simplesmente inverter o sujeito e o verbo. Antes vinha primeiro, se vocês repararem, ó. Deixa eu voltar aqui.
a gente tinha primeiro cada um dos pronomes e depois o verbo to be, was ou were. Para a forma interrogativa, a gente vai só inverter de posição eles dois, tá? Vai vir primeiro o verbo to be e depois o sujeito. É só inverter os dois, tá? A gente tem lá was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you e were they. E todos eles, claro, utilizando o ponto de interrogação, que se trata de uma pergunta, uma frase na forma interrogativa. Tá? Então, a regra da interrogativa é bem simples, é só a gente inverter o sujeito com o verbo, nada mais. E aí, os exemplos, para a gente finalizar, utilizar as mesmas frases dos outros exemplos, mas aqui na forma interrogativa. Was he a doctor? Ele era um médico? Was I a teacher? Ou era um professor? Were they engineers? Eles eram engenheiros? E were you journalists? Vocês eram jornalistas? São essas as regras que a gente tem do uso do verbo to be no passado, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho do que a gente viu no ano passado, lá do verbo to be no presente, e agora, como conteúdo novo, é o verbo to be no passado, para a gente usar a forma do was ou do were. E aí, para verificar se vocês compreenderam bem o conteúdo, tem essa tabelinha de exercícios para a gente praticar, tá bom? Vou explicar um de cada vez para ver como vocês vão fazer, para explicar como vocês vão fazer. A gente tem número 1, complete os espaços em branco usando o verbo to be no passado na forma afirmativa, tá? Tem lá, vocês vão analisar todas as frases e ver. Aqui na letra A começa lá she, aí vem um espaço para completar com o verbo to be e o restante da frase. A princess and a fashion icon. A gente tem aqui o pronome she. Para o pronome she, qual verbo to be eu uso? Was ou were? É só vocês conferirem lá no material que a gente acabou de ver qual dos dois utilizar. E aí completar aqui no espaço, tá? Vocês vão fazer isso em todos esses espaços da número 1. A gente tem a letra A e a letra B. Tá? Só ver se vai usar was ou were nos espaços. Nada mais. A número 2. Está pedindo para completar as frases usando o verbo to be na forma interrogativa. Tá? Verbo to be no passado, was ou were. A gente tem lá as perguntas. Entre parênteses, eu estou indicando aqui o pronome you. O que vocês vão fazer? Pronome you. Qual o verbo to be eu uso? Was ou were? Depois que lembrar qual dos dois a gente usa, tem que lembrar, na regra da interrogativa, vai vir primeiro o verbo to be na frente, tá? Was ou were, e depois vou repetir aqui o meu pronome, que é o sujeito da frase, o pronome you. Tá? Então, primeiro o verbo to be e depois o pronome you, quando eu descobrir qual forma a gente usa para ele. Mesma coisa na letra B, na letra C, na D e na E. Tá? Vê lá o pronome que está sendo indicado, o sujeito, e vê qual verbo to be vai vir primeiro, was ou were. Depois repete o sujeito. E a número 3, vocês vão completar as frases usando o verbo to be no passado na forma negativa. Tá? A mesma coisa, a gente tem lá, da letra A até a letra F. Antes do espaço tem os nossos sujeitos de cada uma das frases. Eu tenho lá o pronome I. Qual verbo to be eu uso para o pronome I? Aí vocês vão lembrar, was ou were. Lembrei qual eu uso? Vou completar o verbo to be aqui, was ou were, só que está pedindo para fazer na forma negativa. Tem que lembrar de depois acrescentar a palavra not, para indicar a negação da frase. Aí lembrando, vocês vão ter duas opções. Ou coloca was not ou were not, ou podem usar a forma abreviada, wasn't ou weren't. Aí é opcional, que vocês acharem mais fácil de utilizarem, tá bom? Acho que esse é o conteúdo tranquilo para a gente conseguir aprender e até mesmo exercitar. Espero que vocês façam um bom proveito aí das atividades. E qualquer dúvida é só me procurarem por e-mail, que eu ajudo a esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Na semana que vem a gente dá continuidade aos conteúdos e nos vemos até lá. Fiquem bem, bye bye.